Juízes capítulo 9. Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi aos irmãos da sua mãe Siquém e disse a eles e a todo o clã da família da sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubbaal governando sobre eles, ou somente um homem, lembrando-se de que eu sou sangue do sangue de vocês. Os irmãos da sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e insolentes, que se tornaram seguidores seus. Foi à casa do seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubbaal, sobre uma rocha. Jotão, porém, o filho mais novo de Jerubbaal, escondeu-se e escapou. Então, todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha e reine sobre nós. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto tão saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha e reine sobre nós. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha e reine sobre nós. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham, abrigue-se à minha sombra. Do contrário, que saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com honestidade e sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubbaal e a sua família, como ele merecia? O meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família do meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho da sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade e honestidade para com Jerubbaal e a sua família, alegre-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os habitantes de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois, Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe do seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubbaal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado no seu irmão Abimeleque e nos seus cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os irmãos dele. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas,
para emboscarem os que passassem por ali. E Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebede, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do Deus deles. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebede, disse: Quem é Abimeleque e por que nós, os de Siquém, devemos nos submeter a ele? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Ramor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: reúna mais soldados ao exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebede, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo: Gaal, filho de Ebede, e os parentes dele vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha à noite, você e os seus homens, e fique à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e a tropa dele atacarem, faça com eles o que achar melhor. Assim, Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebede, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e os seus homens saíram da emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Gaal, porém, tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Zebul lhe disse: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque? Para que lhe sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e contaram isso a Abimeleque. Então ele dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então, 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. Abimeleque batalhou contra a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois, destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite, quando soube que se haviam reunido lá. Abimeleque e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, façam o que me viram fazer. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e incendiaram. Assim, morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 100.000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, situou-a e conquistou-a.
Dentro da cidade, porém, havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram ao telhado da torre. Abimeleque foi até a torre e a atacou. Quando ele se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e rachou-lhe o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a sua espada e mata-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticava contra o seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Juízes capítulo 10. Tolá. Depois de Abimeleque, um homem de Isacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, que até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. Jefté. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. Como os israelitas abandonaram o Senhor e deixaram de lhe prestar culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto a Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Vocês, porém, me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que escolheram, que eles os livrem na hora da angústia. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos. Faz conosco o que te parecer melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e adoraram ao Senhor, que se compadeceu do sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade.